Alô, galera do nosso canal, direto ao ponto. Estamos aqui pedindo a vocês mais uma vez que colaborem conosco, se inscrevam no nosso canal, dê seu joinha, dê seu like, ative o sininho e também deixe os seus comentários. Isso é muito importante para o nosso canal. Contamos com a participação de todos vocês nesse momento e queremos aqui também aproveitar essa oportunidade em dizer a vocês e dar uma satisfação também ao público que nos acompanha no canal Direto ao Ponto, que nós tivemos ausentes por alguns dias, porque nós precisamos passar por um processo de uma intervenção cirúrgica. Eu me submeti a um procedimento cirúrgico e gostaria até também de pedir e de trazer para vocês uma informação que é de suma importância para nós, jovens, garotos, a partir dos 45 anos, o que nós vamos chamar de acompanhamento com urologista. Por que desse acompanhamento? Aconteceu comigo. Eu estava sentindo uma dificuldade muito grande na hora de poder fazer o número 1, né, de ir ao banheiro para urinar, um desconforto fora do normal, a pressão do jato bem comprometida, e me chamou a atenção essa situação. Foi quando eu me atentei a buscar uma consulta com o urologista, expliquei a situação para o médico e lá foi solicitado alguns exames, entre eles PSA, ultrassonografia da próstata e também o toque retal, que nós homens precisamos ser submetidos. Essa questão de achar que você é machão, que não vai precisar se submeter a isso, que isso é coisa que não é para homem, isso é ledo engano, ignorância e fruto da desinformação. Pois bem, eu estava diagnosticado, fui diagnosticado com o que nós chamamos de neoplasia benigna da próstata, ou neoplasia prostática. O que vem a ser essa neoplasia benigna da próstata? Já descarto para vocês qualquer possibilidade de estar relacionada ao câncer de próstata. Não tem nada a ver. A hiperplasia prostática é um crescimento anormal, fruto de uma inflamação da próstata, onde ela se desenvolve, dependendo da sua formação desse crescimento, ela pode tanto comprimir a parede da bexiga e até mesmo estrangular o canal da uretra, que é por onde passam, né, a nossa urina e também o esperma. Então, quando isso acontece, você vai ter dificuldade da ejaculação e dificuldade também da micção, porque o diâmetro, o calibre do canal da próstata, ele fica comprimido. Com isso, você diminui o diâmetro da passagem do fluxo da urina e do espermatozoide. Com isso, você vai ter mais dificuldade para poder expelir a urina. E o que isso acontece? Você vai ter um desconforto, vai várias vezes ao sanitário para poder urinar e não sai quase nada. A urina, por sua vez, acaba ficando retida na bexiga, o que pode causar também aí um processo inflamatório ou até mesmo algo mais sério, que é uma infecção urinária. Eu me submeti a um procedimento cirúrgico no dia 25 de junho, foi um procedimento a laser, feito em local, né, em centro cirúrgico apropriado para isso, onde é introduzido no nosso canal uma sonda com um aparelho de laser, onde ele cauteriza o núcleo da próstata. Quando é como se fosse uma tangerina, vamos fazer uma analogia. Você retira todo o núcleo dessa tangerina, né, que são os bagos dela, e fica só a parte externa, que seria a casca. Isso chama-se de enucleação prostática. Conforme ela cicatriza, a sua uretra fica liberada para poder ter de volta ali o seu diâmetro normal.
porque a próstata, ela envolve a uretra. Então, de fato, quando ela cresce, se desenvolve, dificulta todo esse processo, tanto da urina quanto da ejaculação. Então, isso aconteceu comigo no dia 25. Precisei ficar afastado das redes sociais por recomendação médica, não podia ficar sentado muito tempo, porque havia também risco de sangramento devido à postura, então fiquei mais tempo deitado. Mas aqui apenas um informe a vocês. O mais importante é chamar a atenção a todos vocês, nossos seguidores do canal Direto ao Ponto. Não deixe de fazer o acompanhamento regular junto ao seu urologista. É importante ter o diagnóstico, é importante fazer os exames preventivos, acompanhamento médico anual e o acompanhamento, se for mais específico, ele irá te direcionar para um outro especialista. Portanto, não deixe de fazer esse acompanhamento. É importante, é saúde, é qualidade de vida, é melhora da sua autoestima e na sua capacidade também de se desenvolver, de se adaptar ao que é normal, né? Então fica aqui o nosso alerta, nosso pedido a vocês para que compareçam a um especialista e façam o diagnóstico. 90% dos homens têm essa questão da hiperplasia prostática. Portanto, se você tem mais de 45 anos, já passou dessa idade, já está na hora de você cuidar da sua saúde física e mental. Isso é bom para você e para a sua família, ok? Pessoal, nós tivemos aí esse período que já falei, de ausência, fruto da minha situação de saúde, necessária para a minha recuperação, e dizer a vocês que o canal continua ativo. Nós teremos em breve algumas novidades com novos participantes, novos convidados que estarão interagindo conosco sobre temas da atualidade e queremos contar com vocês. É muito importante que vocês compartilhem conosco das suas experiências de vida, do seu ponto de vista, o que cada um tem a oferecer para esse canal. Esse canal ele é colaborativo, ele é plural, ele é de forma coletiva, feito para vocês, para que possam interagir conosco nessa divulgação de temas tão importantes do nosso dia a dia, temas que afetam a nossa vida diretamente. Então deixo aqui até para vocês algumas dicas de temas. Mandem para nós sugestão de temas, temas que vocês gostariam de ver aqui debatido conosco, com os nossos convidados e até mesmo aqueles que tiverem disponibilidade, que queiram participar ao vivo conosco também, ao vivo, possam se manifestar, serão bem-vindos. Vídeos, agradecimentos, sugestões de conteúdos, serão todos bem-vindos para nós. E só para aproveitar aqui também essa nossa oportunidade de avisos, queremos trazer para vocês que esse canal ele já conta com o primeiro patrocinador master, que é, vou ler para vocês aqui, é o Resident Pizza. O sabor que conquista está de volta. Esse pessoal, gente, que trabalha com essa pizza, é uma pizza artesanal, uma qualidade singular, e gostou do nosso trabalho e me fez o convite para ser um dos nossos patrocinadores. Em breve, não vou dizer agora, quando voltarmos com os vídeos, nós iremos fazer sorteios também do kit da Pizzaria Resident para aqueles que queiram participar conosco. E aí nós vamos elaborar aqui uma forma democrática para que todos possam participar e tenham as mesmas possibilidades de vencerem esse nosso brinde que será ofertado pelo Resident Pizza. Nós estamos no Instagram, no WhatsApp e também no Facebook. Contatos do Instagram, @residentpizza, tudo junto. Telefone de WhatsApp para pedidos de entregas
em Miguel Couto e bairros adjacentes. 21 970 75 7663. E temos também o nosso cardápio online. Quando você acessar o nosso Instagram, vocês terão acesso ao cardápio online. Teremos aí várias recomendações para vocês de sabores, algo de muita boa qualidade, e vocês terão aí essa opção para mais uma oportunidade de você participar com a família de um momento aí de descontração e de experimentar essa pizza que já é muito falada na região de Miguel Couto e nos bairros adjacentes. Então fica aí a dica, nosso patrocinador Residente Pizza está de volta para vocês, e para nós é uma alegria grande termos aí esse nosso patrocinador conosco nesse nosso trabalho. Queria falar um pouquinho com vocês, aproveitar a oportunidade que nós acompanhamos nos últimos dias, no final da última semana para essa, alguns acontecimentos políticos que foram impactantes e importantes na nossa vida, no nosso cotidiano. Tivemos aí alguns temas conflituosos, que foi a questão que foi votada no Congresso do aumento do número de deputados federais. Aumentou mais 18 deputados. O Congresso Federal, ele existe para fiscalizar o governo, fiscalizar as contas e legislar, né, sobre tudo que venha a impactar a vida do nosso dia a dia. Quando eles falam de fiscalizar as contas do governo federal, é uma atribuição do Congresso, da Câmara Federal e do Senado, estão corretos. Precisa sim fiscalizar, ter controle dos gastos públicos, saber como estão sendo gastos, ou melhor, sendo investido o dinheiro que eu, você, todo contribuinte brasileiro já coloca quando nós estamos comprando, comercializando, utilizando produtos e serviços no nosso dia a dia. Então, esses recursos são destinados para que haja incentivo e investimento em áreas importantes da sociedade: saúde, segurança, educação, saneamento básico, entre outras questões. Então é preciso sim que o Congresso, que a Câmara e o Senado fiscalizem os gastos do governo. E quando esses gastos estiverem, de fato, sendo extrapolados, é necessário chamar o governo à responsabilidade para que saiba conter os gastos e evitar desperdício. Eu sou contra também ao desperdício. Porém, houve um conflito de interesses recente na Câmara Federal e no Senado, justamente quando eles estão querendo colocar para o governo a necessidade correta de se manter o equilíbrio das contas públicas com os gastos públicos, destinação correta do dinheiro arrecadado para finalidades de interesse comum. E na contramão disso, quando eles querem que o governo corte gasto, eles foram na contramão e aprovaram o aumento de mais 18 deputados federais. Isso é um absurdo. Isso é algo temerário e inaceitável. O Senado aprovou esse aumento, foi para a sanção presidencial, o presidente percebeu que ali havia uma pressão por parte do Congresso, até mesmo para testar o governo na sua capacidade de interlocução, ou seja, o que estava em jogo ali não era criar apenas controle de gastos para o governo. Eles queriam ter mais autonomia com seus próprios gastos e aumentar a arrecadação que eles já possuem de uma soma astronômica das emendas parlamentares, emendas essas que foram trazidas no governo
Temer, ele enfatizou essas emendas essas que, durante o governo Bolsonaro, houve um incremento muito grande de recursos para esses parlamentares, como moeda de troca para que o mesmo não sofresse o impeachment. Com isso, já vão aí, ao longo desses 6, 7 anos, um gasto estratosférico de emendas impositivas, emendas de bancadas, emendas parlamentares e emendas de líderes. São várias letrinhas de emendas parlamentares que nós somos obrigados a entender o que significa cada uma delas. Vocês se lembram do orçamento secreto? São essas emendas que hoje tiveram um novo nome depois que o Supremo decidiu suspender essas emendas. Eles, como são muito ardilosos, criaram nomes novos para não perderem essa mamata parlamentar. Recursos que só esse ano, não fechou ainda o ano, já está na soma de 98 bilhões de emendas parlamentares. Recursos esses que saem dos cofres públicos do governo federal, que deveria ser administrado pelo governo federal, é destinado impositivamente aos parlamentares do nosso Congresso Federal. Recursos que poderiam ir para saúde, educação, segurança pública, vão para os parlamentares, deputados e senadores, que vão utilizar desses mesmos recursos, dessas emendas parlamentares, para se cacifarem para as próximas eleições. Ano que vem, 2026, ano eleitoral. Será que esses deputados, esses senadores, estariam dispostos a abrir mão de emendas parlamentares para que eles possam viabilizar suas candidaturas e suas reeleições? Quando o governo federal destina parte significativa do seu orçamento para o Congresso, o governo deixa de governar. Porque esses recursos, quando o governo abre mão, ele precisa cortar gastos. Precisa abrir mão de gastos para a saúde pública, para a educação, para a segurança pública e saneamento básico. Ele precisa cortar gastos do Bolsa Família, do remédio, do farmácia popular. É preciso diminuir custos com BPC, entre outros benefícios de programas sociais que o governo federal, esse que foi eleito com essas bandeiras, precisaria manter, porque acho importante que a classe menos favorecida tenha acesso a uma renda mínima digna para poder sobreviver. E quando o governo precisa destinar parte desses recursos de forma impositiva e obrigatória para a Câmara, ele deixa de cumprir parte daquilo que deveria caber ao governo federal. E quando a Câmara Federal e o Congresso Federal, as duas casas juntas, Câmara e Senado, possuem poder de administrar, poder de reorganizar e redistribuir os recursos públicos, fica praticamente impossível, inviável uma governabilidade. Por quê? O Congresso limita os gastos do governo e aumenta os seus próprios gastos. Sem contar que para uma disputa eleitoral aos cargos de deputado federal, de senadores, fica muito mais desigual ou mais injusta, ou melhor ainda, é muito mais difícil para quem ainda não teve um cargo público, não tem recursos próprios para poder investir em suas campanhas, não tem recursos do partido para poder financiar sua campanha, disputar uma vaga com quem já está no poder. Poder esse que acumulam aí
algumas centenas de parlamentares, mandatos de 6 legislaturas consecutivas. Já estão ali cristalizados no poder e não perdem uma eleição. Por quê? Porque tem a máquina para poder beneficiá-los contra aqueles outros que queiram se apresentar como alternativa de propostas viáveis para o Brasil. Ou seja, esses poderosos deputados federais, senadores federais que recebem recursos desse fundo, dessas emendas, vão se perpetuando no poder. E quando não querem mais participar, elegem seus sucessores, geralmente seus filhos, afiliados políticos, o que impede também que novos nomes possam surgir no nosso meio da sociedade. Então nós precisamos pensar o que está por trás disso tudo. Tivemos aí agora também há pouco a derrubada do decreto presidencial do aumento do IOF para compras específicas de valores específicos para uma camada de porte financeiro mais robusto, uma classe da sociedade que poderiam colaborar mais com o IOF para que o governo pudesse também. É lógico que toda situação que envolva arrecadação, o governo vai ter ali os seus lucros. Isso ninguém esconde e nunca foi escondido de ninguém. Que quando o governo arrecada, ele está tendo mais recursos. Recursos esses que precisam ser fiscalizados, é óbvio. Precisamos estar atentos ao que o governo faz com esse dinheiro, mas ele precisa arrecadar para poder cumprir com a sua folha salarial. Vimos aí que o Congresso derrubou o veto presidencial de forma equivocadíssima, de forma inconstitucional, no mesmo dia em que aprovaram o aumento do número de deputados federais. Isso é impressionante, ao ponto que chegam os nossos senhores nobres deputados e senadores. O governo decidiu recorrer de forma correta junto ao Supremo Federal, do qual tentou fazer uma conciliação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não chegaram a acordo. E o relator do processo, que foi o Alexandre de Moraes, decidiu manter o veto presidencial de forma parcial, ou seja, 90% do que o governo gostaria que fosse aprovado, o relator aceitou e manteve. Com isso, o governo ficou um pouco mais aliviado com as suas contas. Pessoal, nós estamos aqui falando de briga política para o ano que vem. As eleições que estão previstas a acontecer no próximo ano serão de suma importância para nós, sociedade civil, para nós, trabalhadores, para nós que precisamos da saúde pública, precisamos da educação pública, do saneamento básico, da segurança pública, da qualidade de vida. Precisamos saber eleger deputados e senadores, muito mais ou tão importante quanto sabermos eleger um presidente que se disponha a defender pautas de interesse público, que é o combate à miséria, o combate à fome, trazer propostas que possa dar dignidade à sociedade. E nós precisamos entender o que cada lado defende em suas pautas. Temos a esquerda, que defende a classe trabalhadora, defende a classe mais pobre e defende programas sociais de inclusão social dessa camada mais prejudicada do nosso país. E temos outro lado que visa mais
a parte empresarial, a parte que visa diminuir os direitos trabalhistas e conquistas trabalhistas também. De um lado, os que defendem os servidores públicos, que defendem as empresas públicas, como a Petrobras, por exemplo, Furnas, estatais importantes que o Brasil já teve, como a Vale, que foi privatizada, e nós vimos aí qual foi o resultado da Vale. E o outro lado que defende exatamente a privatização. Ou seja, nós precisamos entender como sociedade, a classe trabalhadora, a classe baixa e a classe média precisam entender o que é o nosso papel na sociedade. A importância do emprego, a importância do empresariado que investe em suas empresas, em seus produtos e serviços. É louvável que isso aconteça. É importante que tenha investimento privado para desenvolver nossa economia e o consumo. Então, alguém está investindo e esse alguém precisa ter recurso para isso. Vai precisar também ter lucro. Ninguém está contra o empresariado. Mas nós não podemos esquecer que sem a força do trabalho, o empresário não consegue fazer sozinho a roda girar. Ele precisa do trabalho, ele precisa do funcionário, ele precisa do trabalhador. Ele precisa do nosso suor para que ele consiga atender aos seus clientes, aos seus pedidos, dos produtos e serviços que ele oferece. E de contrapartida, nós trabalhadores precisamos de um bom salário, salário digno, para que possamos viver e cuidar da nossa família com dignidade. Tivemos agora recente também outro fato importante do nosso dia a dia, que foi aí no dia de hoje, de ontem para hoje, um mandado pedido pela Polícia Federal junto ao Supremo para fazer busca e apreensão nos endereços do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso está na mídia do dia de hoje, isso mexeu com a política nacional e internacional. Vocês viram aí que recentemente o Brasil foi de forma muito equivocada, taxada pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, de 50% dos produtos que são comercializados com os Estados Unidos. E uma parte da população brasileira aplaudiu essa taxação. Achou bacana, achou que o governo brasileiro não pode entrar nessa luta contra o Trump quando ele propõe um aumento de 50% dos produtos e serviços que são exportados aos Estados Unidos. Vejamos nós a que ponto chega o brasileiro. Era para lamentar que os nossos produtos, que competem muito bem lá fora, nos Estados Unidos, sofra aí uma sobretaxação de 50% do que já tínhamos de taxa aos Estados Unidos. A alegação, nada técnica, foi de que, entre outras, que o governo Trump é contra o que a nossa justiça, o poder judiciário, está fazendo contra o seu amigo ou aliado político, Bolsonaro. Então, quando ele se diz contrário, ele se diz indignado com essa tal injustiça que está sendo sofrida, Bolsonaro e sua família, ele decidiu impor uma sobretaxa de 50% desses produtos, caso o governo e a justiça brasileira, o poder judiciário, não recuem das penas que estão sendo aplicadas contra Bolsonaro. Esse que tentou aplicar o golpe no 8 de janeiro. Igualzinho ao golpe que tentou ser aplicado também nos Estados Unidos, no Capitólio. O mesmo enredo, a mesma formatação. Ambos foram julgados, tanto Bolsonaro quanto Trump. Trump foi condenado em 5
em 5 crimes do seu país. Porém, a lei americana ou as leis americanas não impedem que candidatos à presidência sejam impedidos de participar da eleição depois de condenação civil. Se ele fosse candidato no Brasil, o Trump, ele estaria inelegível, como está Bolsonaro hoje. Os crimes são muito semelhantes, justiças diferentes. Ele não pode querer impor que o Brasil aceite que ele venha aqui dizer para nós o que deve ser ou não ser diante de crimes cometidos contra a nação brasileira, contra a democracia brasileira. Então fica aqui o meu apelo para que vocês entendam o que está por trás disso tudo. E mais uma vez eu peço a vocês atenção. Pensem em quem votar para deputados e senadores, porque se tivermos uma Câmara Federal ou Senado ainda mais conservador, o governo que entrar, seja ele reeleito Lula ou um outro candidato que vença as eleições, vai ficar ainda mais refém desse nosso Congresso, que cada vez mais está impondo pautas ao governo federal na sua governabilidade. Para não faltar assunto, vamos falar rapidamente aqui, o que aconteceu ontem. O Congresso aprovou leis que flexibilizam ou afrouxam as leis ambientais aqui do Brasil, onde não mais será necessário autorizações ambientais do IBAMA para conceder construções, movimentações de solo, de minério, em ambientes que são protegidos por lei, cabendo aos estados e municípios tais autorizações, inclusive para exploração de petróleos e minerais. E isso junto também, no mesmo pacote, a questão da margem equatorial, daquele petróleo que já sabemos que tem lá no Amapá, no norte do Brasil, a uma distância de 500 quilômetros da costa, onde o impacto ambiental é praticamente zero, sempre há um impacto em toda a ação mineral, seja petróleo ou minérios em terra, em solo, sempre haverá riscos ambientais. O que precisamos fazer são as contenções, prevenções de riscos e tentar criar mecanismos de controle para que se dificulte que tal impacto venha a ocorrer. Então, na mesma hora que o Congresso tenta diminuir forças do governo federal, eles ampliam ainda mais a exploração do nosso solo, do nosso subsolo e dos nossos oceanos. Precisamos ter cuidado com isso. Atenção ao que está acontecendo com o Brasil. Fica aqui o meu apelo para vocês que são os nossos ouvintes, nossos seguidores. Compartilhem com seus amigos esses nossos vídeos, esses nossos programas. Pedimos mais uma vez, deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e dê também a sua colaboração com a sua participação de perguntas, de enquetes. A sua participação é muito importante. Um forte abraço a todos e esperamos em breve voltar com novidades no canal para todos vocês. Muito obrigado e em breve teremos aí novidades no canal para todos vocês que nos acompanham. Um forte abraço a todos.